Olá pessoal, boa noite. Então, que problema que a gente teve hoje, hein? Que brincadeira, a gente foi testar o YouTube, tivemos alguns problemas lá, a gente estava na sala do hotel e me parece que há algum problema na transmissão, mas não tem problema, o importante é que a gente vai passar para vocês aqui essa informação que eu sei que muita gente estava esperando, estava muito legal a nossa sala, foi uma pena a gente não ter seguido em frente. Mas eu sei que vocês estão aí me ouvindo de todo o Brasil, né? Isso é muito legal, é muito empolgante para a gente estar podendo passar uma informação bacana para vocês, tá legal? Então vamos direto ao assunto aqui. O nosso primeiro pilar, lembra que eu falei na nossa última aula dos 4 pilares da desenvolvimento de um sistema, que é primeiro a entrada de dados, vamos falar dele hoje. O segundo é o processamento dos dados, que a gente vai falar um pouquinho hoje também. O terceiro é o armazenamento. E no final você tem todas as consultas e relatórios do teu sistema. Então a entrada de dados é o pilar fundamental para você capturar os dados que vão compor o seu banco de dados no sistema. Nós estamos trabalhando com um exemplo, né, daquele cadastro de fornecedores, mas eu vou dar um exemplo mais simples para vocês do primeiro formulário. Eu vou trabalhar com 2 formulários hoje, tá? Eu vou trabalhar primeiro com o formulário da agenda financeira. Se você não tem agenda financeira, corre lá embaixo, ou pede o link para a Ana, ela manda para você, você tem esse arquivo, você vai poder acompanhar, inclusive ver como é que ela foi desenvolvida, tá legal? A agenda financeira nós estamos encaminhando para todas as pessoas que se inscrevem conosco ou que pedem diretamente esse nosso bônus, tá ok? E eu vou mostrar para vocês esse formulário e depois eu vou mostrar também rapidamente o formulário dos fornecedores, legal? Então vamos começar? Olha só, a importância da captura adequada dos dados que vão compor o seu banco de dados, tá ok? Então a primeira coisa que você tem que fazer, né, ao trabalho aqui é o seguinte. Primeiro de tudo, você tem que ter tabelas de validação de dados, ok? Você tem que ter tabelas de validação de dados. Olha só. Por quê? Quando você vai fazer uma informação, um formulário para alguém digitar, ele não pode entrar qualquer dado de qualquer maneira. Você tem que criar padrões, por exemplo, quais são os bancos que você usa, quais são os tipos de pagamento que você faz no caso da agenda financeira, quais são os tipos de despesa que você tem, quais são os tipos de receita que você tem, quais são os seus fornecedores, quais são os seus clientes. Então, você cria padrões do sistema, tá? E você cria tabelas, né? E as tabelas de validação de dados, elas viabilizam a consistência da digitação. A pessoa que vai digitar alguma coisa, ela tem que ter certeza que ela digitou corretamente. E se ela digitar errado, eu tenho que avisar para ela que ela digitou errado, ok? Ela não tem a obrigação de perceber que errou. Eu é que tenho que mostrar para ela que ela está errada. Então, com isso, minha consequência é que eu vou garantir a qualidade no banco de dados, né? Porque os dados que entraram corretamente vão ficar bem guardados, tá? E depois, quando eu for fazer filtros no sistema, quando eu fizer consultas, que é o nosso último passo, as consultas vão funcionar. Por quê? Porque os dados estão corretos, tá ok? Então, vamos também considerar quando você vai desenhar o teu formulário contra o banco de dados, tá? É fundamental você ter compatibilidade do layout entre os dois. Então, deixa eu fazer o seguinte, vamos lá para o Excel e vamos analisar essa primeira coisa, que é a questão das tabelas de validação. Eu vou mostrar aqui as tabelas de validação que eu coloquei na agenda financeira. O formulário que nós vamos falar é este, é um formulário extremamente simples, por isso que ele é muito bom como exemplo aqui, tá ok? A base de dados onde eu vou guardar os dados, que eu vou digitar naquele formulário, é o meu processamento e meu armazenamento. E aqui as tabelas de validação de dados, tabelas que as pessoas vão usar para verificar se os dados estão corretos ou não. Então o que eu criei? Eu criei uma tabela de bancos. Coloquei os bancos aqui que eu estou usando, por exemplo. Eu criei aqui o status da minha transação, se ela está ok, se ela está pendente, se ela está futura, se é apenas uma proposta, se eu cancelei ela, se ela não é ok ainda, tal. Os clientes e fornecedores, eu fiz uma tabela única, supermercado, Vivo, loja, tem que ser expert, empresa qualquer, né? Eu vou lançando aqui quem eu quiser lançar, ok? Ou seja, são as empresas ou clientes e fornecedores que eu vou pagar e receber, e eles vão estar guardados aqui na nossa tabela. 2 tipos de categorias, pagamento e recebimento, PG e RC, que a tua agenda financeira vai ter. Eu coloquei uma prioridade aqui, 1, 2, 3, 4, categorias de receita e categorias de receita e despesa. Aqui nesse caso, um detalhe só, né, nesse formulário específico, eu
juntei aqui despesa e receita. Eu precisei de fazer uma tabela única de despesa e receita, mas eu tenho uma separada de receita e tenho uma única com os dois, tá? Muito importante, está explicado aqui, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para a gente dar uma olhada. Para incluir novos itens nessas tabelas, você sempre usa o botão direito aqui, incluir células, ok? Incluir células, que é esse aqui. Botão direito, inserir, né? Por quê? Porque com isso ele vai deslocar as células para baixo e eu coloco uma nova categoria aqui sem estragar o nome da minha tabela, porque essa tabela é nomeada. Então eu vou colocar outra categoria de despesa qualquer, por exemplo aqui, viagem, ok? Já tem viagem, então vou colocar assim, sapatos, só para exemplificar, ok? Legal? Então, eu criei uma outra categoria de despesas. Muito bom. Eu posso criar, então, isso é muito importante para você que recebe a nossa agenda financeira, tá? Você pode definir quais são as categorias que você quer usar na agenda. Não precisa usar as categorias que eu criei, ok? Por exemplo, eu não quero mais essa categoria sapatos. O que eu faço? Botão direito, excluir. Desloca as células para cima. Então, a minha lista está sempre completa. Perfeito. E aqui eu fiz um botãozinho, que aqui ele não está funcionando, ele funciona na agenda, que eu coloco essas listas em ordem alfabética, tá ok? É uma macro que faz a classificação alfabética. Muito bom. Legal, então vamos ao formulário. Eu vou desenhar um formulário para quê? Para lançar as transações, para incluir na agenda. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu imaginei que as transações que eu vou lançar na agenda são os pagamentos e os recebimentos. Então, eu desenhei, né? Eu coloquei aqui um P de prioridade, a data que eu vou lançar, o mês, o status, se ela está, como é que eu vou dizer, pendente, está pago, está a natureza, a descrição, a categoria. Você nota o seguinte, que aqui em cima eu não consigo clicar. Por quê? Porque está protegido, tá? Então, isso é uma das primeiras coisas que você tem que fazer. O que eu sempre faço? Está vendo essa área azul aqui? Essa área azul vai estar protegida, essa área azul vai estar protegida. Essa aqui, de cima também está protegida. O que está liberado para a pessoa digitar é só essa área branca. E nesta área branca eu coloquei as validações de dados. Por exemplo, se ele vai colocar aqui o status, repare que já tem uma validação. Ah, professor, não sei fazer validação de dados. Ótimo. Veja as nossas aulas sobre validação de dados, ok? Tem algumas dicas sobre validação já no nosso YouTube, já no nosso Facebook. Mas eu vou mostrar para você como é que você faz isso. Então, por exemplo, eu tenho que dizer aqui se a natureza é um pagamento ou um recebimento. Só isto. Então, como é que eu vou pegar essa validação que é mais simples? Eu vou selecionar todas essas células. Repare outra coisa importante. Eu deixei espaço aqui para a pessoa lançar 36 lançamentos, tá? Para não ter problema de espaço. Se ela quiser lançar 30 lançamentos, ela lança. Se ela quiser lançar um lançamento, lança, ok? O formulário está desenhado de maneira super simples. Repare que esse formulário ele está simplesmente com as colunas A, B, C, D, F, G aqui, tá? Ele não tem nenhum problema com relação a isso. É uma coluna para cada dado e eu criei um número serial aqui, que depois eu vou explicar para vocês. É uma questão de processamento, tá? Mas voltando aqui na validação. Voltando na validação, aqui na natureza, eu vou vir aqui na guia dados, validação de dados. Ah, bom, eu vou ter que desproteger minha planilha, tá? Senão não vai funcionar nada. Desproteger a planilha. Agora ela está liberada para eu trabalhar. Eu venho aqui na guia dados, validação de dados, e eu digo, olha, já está feita a validação, né? Que é uma lista, e essa lista é igual natur. Que é essa listinha aqui, tá vendo? Ela tem um nome, então ele está pegando esses dados. E eu faço uma observação para a pessoa aqui no alerta de erro. Configuração aqui, alerta de erro aqui. Se ele digitar alguma coisa fora do padrão, eu vou dar uma mensagem dizendo que o código de transação está incorreto e que somente códigos permitidos aqui. Ou seja, se a pessoa vier aqui e escrever assim, XX... vai aparecer uma mensagem para ela. O código de transação está incorreto, somente os códigos são permitidos aqui, então ele vai cancelar e vai digitar corretamente, né? Então, para ele digitar corretamente, ainda aparece uma setinha. Isso facilita muito a vida do teu usuário. E faz com que ele se acostume aos padrões que você colocou, entendeu? Então, regra 0 de qualquer coluna que a pessoa vai digitar, ela tem que estar desprotegida. Regra 1, ela tem que estar validada. Ok?
ok? Esses dados que eu escolhi aqui em cima são os dados que eu imaginei, tá certo? Eu criei a minha agenda desse jeito, você pode criar a sua agenda de outro jeito. Eu coloquei uma prioridade, uma data, esse mês aqui é uma fórmula, então já deixei de outra cor, né? Para a pessoa não ter que mexer com isso aqui, tá certo? Ele vai calcular automaticamente, na verdade, vai lançar aqui. Esse é o status, ou seja, eu estou lançando um lançamento futuro, pendente, tá certo? E ele é um pagamento. Que tipo de pagamento? Uma descrição. A descrição é aberta. Então eu coloco lá. Prestação da casa. Ok? Bom, então vamos começar do começo, né? Eu vou colocar uma prioridade aqui. Prioridade 2. Ok? Data. Vou colocar hoje. Hoje é dia 25 do 8. Ok? 25 do 8. Muito bem. Coloquei a data aqui. Ele já preencheu ali. Categoria. Mesma história. Já está... já está validado o campo, então a pessoa vem aqui e escolhe que tipo de coisa que é essa, né? No caso aqui, por exemplo, eu devo ter uma categoria, vou dizer que seja investimento, ok? Porque eu estou pagando a parcela, meu imóvel, está aqui, imóvel, né? Estou pagando a parcela da casa, então é o imóvel, é a minha categoria de despesa. Qual é o documento? Se eu quiser lançar um número de documentos, não posso deixar em branco. E em qual banco que eu vou pagar? Eu vou pagar pelo Banco do Brasil. Ok? Mas eu vou pagar para a Caixa Econômica. Então eu vou dizer aqui que aqui a minha empresa, aqui tem um detalhe interessante que eu não coloquei aqui, tá? Mas lá na agenda funciona, você dá um duplo clique nesta célula e aparece para você esta tabela. Ok? Isso eu não coloquei aqui nesse exemplo, tá? Mas é muito bacana, porque essa é uma lista muito grande, então eu fiz uma macro, ok? Então eu fiz uma macro que a pessoa dá um duplo clique aqui. Mas vamos escrever, por exemplo, Caixa Econômica Federal. Ok? CEF. Ou Caixa. Não, Caixa. Legal. Valor. Vou pagar lá 1.234. Legal. Então, eu fiz esse lançamento. Agora, pensa o seguinte. Essa prestação, eu posso fazer ela várias vezes, não é isso? Então, o que eu posso fazer? Olha, eu posso colocar a prestação da casa 01. Não é isso? E aí eu faço assim, ó. 25 de agosto, 25 de 9, 25 do 10, tá legal? Aí eu faço assim, ó, prioridade 2, puxo aqui para baixo, puxo essas datas aqui, até o mês de dezembro, ok? Bacana? Estou lançando todas as prestações da casa que eu vou pagar esse ano, tá ok? Então eu faço assim, ó, seleciono aqui, desço, e aqui eu seleciono e faço assim, prestação 1, 2, 3, 4, 5. Imóvel, tudo igual, né? Repetir. Olha, qual que é a vantagem aqui, né? A pessoa está cadastrando vários lançamentos de uma vez só. Quando chegar o dia 25 de setembro, a agenda dele vai lembrar para ele que ele tem que pagar essa conta. Então, aqui, reparem, o que o mais importante aqui não é como funciona a minha agenda, não é isso. O mais importante é você entender para que serve cada coluna dessa, por que é uma coluna para cada coisa. E aqui é a minha base de dados. Eu vou fazer uma coisa para você entender. Eu vou copiar esse cabeçalho aqui, Ctrl C, e eu vou vir aqui na base de dados e vou colar ele aqui embaixo, tá ok? Vou colar só os valores aqui. Repare o seguinte, são exatamente os mesmos dados que vão no meu banco de dados, ok? É isso que é importante. O meu formulário vai alimentar um banco, então o formulário tem que ter os mesmos dados do banco. Tá certo? Mas como é que você vai trazer os dados para cá? Teoricamente é por copiar e colar. Mas na prática a gente faz isso através de uma macro, porque a macro faz esse copiar e colar automático mais rápido e mais seguro. Então neste caso eu tenho um botão, e neste caso ele está funcionando, que é esse botão aqui, incluir transações. Tá? Quando eu apertar este botão, ele vai contar quantas transações tem aqui, ele vai controlar por esse númerozinho aqui, tem até uma observação aqui, ó, ele faz a contagem por aqui. Então ele sabe que essa é a quantidade de linhas que ele vai colocar no banco de dados. E este número aqui é só para ser um número bem grande, porque ele vai renumerar isso, tá ok? Então olha só, vou incluir as transações. Incluir as transações, ele diz, ó, incluiu o bloco de novas atividades, que são pagamentos, na verdade, e ele já executou essa outra macro aqui, sabe, que limpa a área de dados. É outra coisa muito importante no teu formulário, você sempre tem um botão desse. A pessoa vem aqui, escreveu uma coisa que não queria aqui, escreveu outra bobagem aqui, tá certo? E ela quer parar com isso aqui, tá errado. Ali tá errado.
ela vem aqui e limpa a área de dados. Pronto. Então o formulário está recuperado, está com a numeração aqui, essa numeração é bloqueada, a pessoa nem vê, você pode deixar isso aqui oculto, tá certo? Repare que ele já protegeu o formulário novamente, sabe por quê? Porque toda vez que eu executo essa limpeza, por segurança, a minha macro protege o formulário. Tá. Então, repare que aqueles lançamentos vieram aqui para a base de dados, milagrosamente, não é isso? Que legal, eles vieram para cá porque tem uma macro, tem um programinha escrito em Visual Basic que faz isso, que é o nosso famoso VBA, que é um conhecimento fundamental para quem quer realmente ser um expert em Excel, tá? Então, o VBA faz parte do conhecimento do Excel. Não se iluda, mas VBA é para programador. Não é não, o VBA é para todo mundo que quer ser um bom usuário de Excel, tá? E aqui ele numerou automaticamente, também uma macro que faz essa contagem, a numeração até uma macro relativamente simples. E eu tenho guardado aqui, né? Quando eu quiser consultar meu banco de dados futuramente, assim, tudo que eu tenho que pagar na Caixa Econômica, entendeu? Ele vai me dizer, olha, você tem que pagar isso na Caixa Econômica. Ou então eu falo assim, me mostre tudo que eu tenho que pagar de imóvel. Ou me mostre o que eu tenho que pagar do dia 25 de outubro até o dia 25 de dezembro. Então você vai fazer consultas. Isso são as consultas mais tarde. Então perceberam a mecânica? São 3 planilhas. A planilha do formulário. Vou diminuir o zoom aqui para a gente entender que o formulário tem início, meio e fim, né? O formulário é isso aqui, tá ok? Deixa eu desproteger aqui. O formulário é isso aqui. Esse é o formulário. Tá ok? A base de dados, ela não tem limite, vai gravando aqui, vai gravando aqui para baixo, grava 1.000 linhas, 2.000 linhas, 5.000 linhas, 10.000 linhas, vai gravando, é o teu banco de dados. Tá? E as tabelas são fundamentais, então, para que a pessoa só digite coisas corretas. Tá claro isso? Então, tá, agora vamos passar para o nosso segundo exemplo. Esse é um exemplo muito simples, porque ele praticamente tem 1 para 1, né? O que eu quero dizer? Um dado no formulário, uma coluna no formulário, é uma coluna no banco de dados. Às vezes não é assim, às vezes você tem que fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada do que isso. Mas quando é assim, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer de uma seguinte maneira, olha, eu não mesclo célula, não faço nada disso, eu faço uma coluna para cada dado, procuro achar uma largura razoável para a pessoa escrever e pronto. A regra da simplicidade, gente, é muito importante no Excel. Esse material vocês vão receber, tá legal? Então, olha só, tá aqui algumas dicas do que você tem que fazer, qual é o teu roteiro, né? Você cria o layout do banco de dados, depois você cria e nomeia as tabelas base. Como é que você nomeia uma tabela? Para quem não sabe, eu seleciono a tabela aqui, ó, e digito o nome dela aqui, tá? Bancos. Enter. Digitei o nome, ela está batizada. Essa tabela se chama bancos. Quando eu for fazer a validação aqui no meu formulário para bancos, eu simplesmente venho aqui em dados, validação de dados e coloco aqui a lista bancos. Ok? Igual bancos. É uma lista igual bancos. Só isso, está pronta a validação. E você é sempre bom colocar uma mensagem para o Zezinho aqui se ele fizer alguma bobagem, né? Então eu vou escrever a mensagem, por exemplo, aqui. Banco incorreto, ok? E digo por que ele está incorreto. Ele está fora da tabela padrão. Aí, se a pessoa quiser saber por que está errado, ela escreveu assim o banco. Aqui, vamos ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver por que ele aceitou. Ah, já sei por que ele aceitou. Tem um pequeno detalhe aqui. Ele deveria escolher um desses, né? Mas como eu deixei uma linha em branco, ele aceita qualquer coisa. Então eu tenho que fazer uma pequena mudança na validação aqui. Eu vou até corrigir isso para vocês verem por que ele aceitou um dado errado aqui. Isso é importante. Validação de dados. Se a minha lista tem vários dados, eu vou fazer novamente. Ele limpou a validação. Eu vou dizer, eu quero uma lista igual bancos, ok? Bancos. Tá. Vou dar um ok, para ver se ele entendeu. Ele entendeu. Tá? Então ele criou uma lista igual bancos. Agora eu vou selecionar todas essas células e vou continuar fazendo a validação. Eu vou dizer, olha, ignorar em branco. Isso aqui, ó, é que faz ele não aceitar qualquer coisa. Mesmo que eu tenha linhas em branco na minha tabela. Tá legal? E o alerta de erro, então, é aquele que eu tinha escrito. Vou escrever de novo. Banco incorreto, mensagem de erro, fora
da tabela padrão. Ok. Agora vamos tentar, hein? Vou tentar digitar aqui, vou deletar isso aqui e vou escrever uma outra coisa qualquer aqui, assim. Enter. Agora ele deu a mensagem. Fora da tabela padrão, esse banco está incorreto. Então, enquanto você não escrever um banco correto aqui, ele não aceita. O que você pode fazer é deixar em branco, mas se você for preencher alguma coisa, tem que ser um desses 4, ok? Aqui no nosso caso, o Bradesco, o Itaú, né? O Citi, quer dizer, os que eu coloquei, se você pode colocar outro, Caixa Econômica, sei lá, é o banco que você usa, não é isso? Tá? A empresa aqui não está validada. O valor, eu poderia validar um valor, ela tem que ser um valor entre 0 e 100 mil, sei lá. A data também eu posso validar, eu digo que aqui só vai uma data, se você colocar uma coisa diferente de uma data, ele não aceita. Vamos fazer esse teste, vamos aprender isto? Olha só, eu venho aqui na data, e venho aqui em validação de dados, e digo que isso aqui tem que ser uma data. Qualquer data, né? Eu posso falar assim, que essa data é maior ou igual a 1º de janeiro de 2016, por exemplo. Eu não vou lançar coisa do ano passado aqui nessa agenda, então eu posso dizer que minha data tem que ser maior ou igual a 1º de janeiro de 2016, ok. E aqui eu escreveria a minha mensagem, tá certo? Se eu não escrever uma mensagem, o Excel dá uma mensagem padrão. Vamos ver. Ok. Então eu coloco a data aqui, 15/8. Perfeito, ele aceitou. Se eu colocar aqui 1/1 de 2015, ele não vai aceitar, porque essa data está fora do padrão, ok? Então, mesmo sendo uma data, está incorreta. E se eu escrever qualquer coisa que não é uma data, muito menos, né? Aí que ele não aceita mesmo. Legal. Então, entenderam a lógica? A lógica é assim, o formulário, vamos relembrar que o formulário tem que ter o mesmo layout que o banco de dados. Você cria o layout do banco de dados primeiro, colunas e títulos. Depois você cria as tabelas daquelas colunas que tem padrão. Depois você desenha o formulário baseado no seu banco de dados. Depois você valida todos os campos que são passíveis de validação, com mensagem de erro. E mensagem de entrada. O que é uma mensagem de entrada? É um negócio muito bacana que tem no Excel, é um recurso muito legal. Por exemplo, aqui eu falei com ele que a data tem que ser desse ano, não falei? Quer dizer, eu não falei. Eu coloquei lá na validação, que a data tem que ser a data deste ano. Então, nas primeiras 3 células aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou escrever uma mensagem de entrada. O que é isto? Eu já fiz a configuração, dizendo que a data tem que ser maior que o 1º de janeiro, e fiz um alerta de erro, né? Eu não fiz, mas eu teria que fazer, dizendo assim, data errada, vou até fazer, né? Vou escrever aqui, data errada, ok? Fora do limite. Fora do limite. E agora eu vou explicar para o meu amigo Zezinho o que é o limite. Por que a data dele está errada? Então eu vou dizer para ele, olha, é o seguinte, tem que ser uma data de 2016. Legal? Escreva o texto aqui, qualquer texto. Ok? Olha que bacana. Olha o que vai acontecer. Quando o Zezinho clicar nesta célula, vai aparecer para ele uma mensagem dizendo assim, ó, tem que ser uma data de 2016. Legal? Então agora ele sabe o que ele tem que fazer nesse campo. Tá? Eu posso escrever para ele, escolha a categoria na lista. Eu posso dizer para ele, essa empresa pode digitar qualquer coisa, o valor tem limite e tal. Então, tudo isso ajuda muito o nosso usuário a fazer uma entrada de dados correta. Bacana? Então, vamos fechar esse arquivo, vamos dar uma revisada lá no nosso PowerPoint, tá? E vamos lembrar o que a gente estava falando lá e o que a gente já viu, né? Está aqui do nosso PowerPoint, tá? Então, voltando aqui no nosso PowerPoint, as tabelas de validação de dados. Então, são os padrões do sistema, para viabilizar a consistência, garante a qualidade dos dados, permite as consultas futuras. O layout do formulário, compatibilidade absoluta com o banco de dados. O ideal é serem idênticos, ok? Uma vez que o formulário vai alimentar esse banco de dados continuamente. Tá. A guia base de dados, então, você cria o layout do banco de dados, né? Colunas e títulos, já estava pronta, né? Eu já deixei pronto aqui. Depois você cria a guia tabelas, cria e nomeia todas as tabelas com base dos padrões. Depois você faz a guia formulário, desenha o formulário com base no banco de dados. E com base nas tabelas padrões você valida os campos do formulário.
valida todos os campos digitados com mensagem de erro e com mensagem de entrada. Ficou claro, né? Eu acho que ficou. Isso aqui é muito bom quando a gente trabalha com vídeo. É claro que na nossa aula ao vivo a gente teria uma interação. Você perguntava, não entendi, pode explicar de novo, legal. Mas aqui na aula gravada você também tem uma grande vantagem, né? Você pode voltar, dar um play e toca eu de novo. Repete, Geraldo, que eu não entendi não. Você volta atrás e repete, né? Isso é bem bacana, muito legal. A internet é um negócio muito fantástico, né? VBA. Escrever ou gravar as macros. Eu vou mostrar para vocês. As macros, tá ok? Que eu não mostrei. Deixa eu abrir o arquivo aqui novamente para mostrar para vocês. As macros, nesses nossos trabalhos aqui, qual que é a ideia? Como você não conhece ainda macros, o que nós vamos fazer com esses exemplos? Nós vamos deixar as macros prontas para você, tá? Então, a macro que vem por trás desse botão, quando você aperta esse botão, limpar a área de dados, o que está acontecendo de verdade? Vou explicar para você. Deixa eu desproteger a planilha, está desprotegida. Clique com o botão direito aqui nesse botão e vou ver qual é a macro que está atribuída para ele, tá? A macro é um script, é um procedimento gravado pelo usuário ou escrito pelo usuário. E ele é escrito na linguagem VBA. Vamos ver? Atribuir macro, ele vai dizer, essa macro aqui é a macro BSD limpa, novas. Então eu vou editar essa macro, ok? E aí ele vai abrir para mim uma janela separada, que é a janela do Visual Basic. Então repare o título dessa janela, Microsoft Visual Basic for Applications. A sigla do Visual Basic for Applications é VBA, tá? Então eu tenho aqui a macro que limpa, tá vendo? Essa macro aqui, esse procedimento aqui é o procedimento que limpa. Ele não é muito complicado não, você consegue até com o tempo ler esse procedimento. Olha, ele seleciona a planilha novas, desprotege a planilha, tá vendo aqui? Daí ele limpa o bloco 1, limpa o bloco 2, para no range, na célula chamada N novas e protege a planilha. Então é isso que esse botão faz. Toda vez que eu aperto este botão, ele desprotege a planilha, limpa tudo, que são bloco 1, bloco 2, né? Bloco 1, bloco 2 são nomes que eu coloquei aqui, tá? Bloco 1 é esse bloco, o bloco 2 é esse aqui. E por quê? Porque eu não quero apagar essa fórmula, só por isso, tá? E aqui eu tenho o INI novas. INI novas, que é o ponto de início do meu formulário. Eu paro aqui para a pessoa começar a digitar no começo, não é isso? Então, a minha macro faz exatamente isso. A macro repete um procedimento que o teu usuário teria que fazer toda vez. O teu usuário teria que pegar isso aqui assim, copiar e vir aqui no banco de dados e colar. Então, para ele não ter que fazer isso, quando ele aperta este botão aqui, o botão inclui as transações. Vou só dar mais um exemplo para você perceber essa mecânica. Eu já incluí algumas transações, não já? A prestação da casa. Eu vou incluir, por exemplo, meus recebimentos, tá certo? Nem só de despesa vive o homem. Então vamos lá. E é claro que meu recebimento tem prioridade 1, não é isso? Muito importante. Ok. Então tá. Então eu vou colocar aqui data 24/8, 24/9. Ctrl D aqui, eu repito isso aqui, né? Puxo aqui para baixo. Aqui, repare que ele está aparecendo a mensagem aqui, né? Ele está aparecendo a mensagenzinha ali, tá ok? Inclusive ela está me atrapalhando aqui de puxar para baixo, mas não tem problema não. Eu venho aqui, agora eu vou puxar aqui. Legal. Agora eu vou colocar o status aqui, está pendente, né? Pendente, eu não paguei ainda, ok? E aqui o status é um recebimento, não é um pagamento. E vou dizer assim, receita do meu trabalho, qualquer que seja ela, honorários, pronto, honorários, ok? 01, honorário 02, 3, 4 e 5, por exemplo, é um exemplo só. Repito isso aqui, Ctrl D, categoria, eu digo que é receita, né? Então é uma receita, então eu vou procurar uma receita aqui, tá? Por exemplo, rendimentos, legal? Então eu digo, esses são os meus rendimentos, ok? E o banco que eu vou receber isso aqui vai ser no Citi, ok? Então a empresa é eu mesmo, então eu vou escrever lá Excel Expert, ok? Excel, maiúsculozinho para ficar bonito, assim, Excel Expert, legal, dá um acento ali, bacana. Puxei aqui, Ctrl D, valor. Olha que maravilha. 33.333. Beleza. Né? Tá ganhando dinheiro que não faz que é uma maravilha.
Quem sabe que Excel ganha muito dinheiro. Beleza. Olha só. Então agora eu vou incluir essas transações. Repara, mas aqui não está 9001, 9002? Repare só o que vai acontecer. Incluir as transações. Ele vai executar a macro, vai copiar isso, vai colar na outro banco, vai limpar essa área e vai me dar uma mensagem dizendo: parabéns, você incluiu um bloco de novas atividades na sua agenda. Ok. Então, e ele já limpou aqui o formulário. Eu falo: mas eu não acredito que ele incluiu. Então eu vou lá na base de dados e vou conferir, tá ok? Repare só, ele incluiu. Okay? E ele incluiu assim, dia 24 de agosto, 25 de agosto, 24 de setembro, 25 de setembro. Então eu recebo meu salário e pago minha casa, recebo meu salário e pago minha casa, certo? E já está em ordem e ele já renumerou aqui do 1 até o 10. Então eu já tenho 10 transações guardadas aqui na minha agenda financeira. Isso é muito legal você entender essa lógica, porque quando você pega um sistema também para usar, você entende muito melhor como é que ele funciona. Bacana? Então agora podemos encerrar esse exemplo e abrir o nosso segundo exemplo. Tá legal? Salva. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a nossa gravação aqui e vou gravar um segundo vídeo, tá ok? Para poder preparar as coisas com calma aqui, e você também pode interromper a tua, né? Você assiste um, depois interrompe, assiste o outro, e assim você também tem maneira de interromper essa nossa aula. Falou? Até já! A gente volta já já.